Hello guys! My name is Teacher Simval e esse é o seu canal de inglês Explicando. Welcome! Hoje nós vamos falar sobre Book 1, Chapter 8, pronomes interrogativos. Mas antes disso, já vai deixando o like e prepare-se para aprender a matéria de hoje. Mas o que são os pronomes interrogativos? Bom, de maneira simples, os pronomes interrogativos são pequenas palavras que servem para que nós possamos fazer perguntas, tais como o que, quando, onde, porquê, quanto, com que frequência, quem, etc. Nessa primeira videoaula, nós vamos falar apenas de 4 pronomes interrogativos: o que, onde, quando e porquê. A primeira coisa que devemos levar em consideração, antes de começarmos a falar de cada um deles, é que existem regras gerais para os pronomes interrogativos. É interessante também saber que os pronomes interrogativos são conhecidos como Double H Questions, porque quase todos eles começam com a letra WH. Mas quais seriam as regras gerais dos pronomes interrogativos? Então, essas regras, ou essa regra se refere ao fato que todos os pronomes interrogativos, quando na sua função de fazer pergunta, vão em primeiro lugar na frase. Assim sendo, mesmo que no português coloquial nós usamos os pronomes interrogativos lá no final da frase, como ela mora onde, você come o quê? Em inglês, os pronomes interrogativos, ou double H question, como queiram chamar, vão ir em primeiro lugar na frase, abrindo a frase. Uma vez feito isso, colocamos daí a tabelinha em prática. Seguimos a tabelinha, seguimos o baile. Então, tratamos a frase como qualquer outra interrogação. Bora praticar! O primeiro pronome interrogativo que nós vamos trabalhar hoje é o que ou qual, que em inglês se diz what. Então, numa frase como o que você faz, nós vamos colocar o que lá em primeiro lugar já, what, e analisar o resto da frase. Então, como presente, pessoa you, então do, sujeito, verbo, complemento. What do you do? What do you do? Outro exemplo, o que ela come? Desta vez o verbo auxiliar é o does, porque a pessoa é she. Então, double H em primeiro lugar, what does she eat? Às vezes o pronome interrogativo what pode assumir a forma de qual em português. Nesses casos, depois da palavra qual, sempre virá um objeto, ou alguma pessoa, alguma coisa. Então é esse objeto que vai logo após o qual, antes de começar o resto do baile, ou seja, antes de começar a frase com o verbo auxiliar. Qual banda você escuta? Então, what para qual? Primeira coisa sempre, double H question. What o que? Banda. Banda. What band do you listen to? Então, what, a coisa que foi perguntada, por coisa específica, e segue o baile normalmente. Qual carro você tem? Então, novamente, what em primeiro lugar, what, o que? What car? Qual carro? E segue, do you have? What car do you have? Essa mesma sequência lógica, essa mesma linha de raciocínio, vai também para o where, onde, when, quando, why, por quê. Vamos dar 2 exemplos de cada um deles. Where, onde. Então vamos lá, se eu quiser perguntar onde você trabalha, então, primeira coisa, double H question, where, segue a tabelinha, vai dar lá do, sujeito, verbo, complemento. Então, where do you work? O próximo exemplo será onde que ela vai. Esse que é simplesmente omitido em inglês, nesse caso. Então fica where, primeira coisa, como sempre a gente vem dizendo, where, aqui o sujeito é ela, então o verbo auxiliar é does. Where does she
verbo ir, go. Where does she go? Passando agora pro quando. Quando em inglês, when. Quando você volta? When, primeira coisa, do you come back? Mais um exemplo com quando seria quando que ele estuda inglês? When ele, he, terceira pessoa, então, when does he study English? When does he study English? Finalmente chegamos no porquê, que é muito mais simples que em português. Enquanto em português nós temos 4 porquê que ninguém nunca sabe como se usa, em inglês nós temos apenas 2 porquês. Porquê para fazer perguntas, que é why, e o porquê para dar respostas, que é because. Por que você quer ajuda? Então, why, primeira coisa, você no presente, então, do you want help? Why do you want help? Por que ela trabalha aqui? Então, novamente, why, ela, she, então vai does, why does she work here? E esses são os primeiros 4 pronomes interrogativos what, where, when, why. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, compartilhem com os amigos. E nos vemos na próxima vez. See you guys!